Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Roda Viva. Hoje iremos discutir as vertentes dos períodos do Brasil, destacando principalmente os males e benefícios do contexto monárquico em nosso país. Para isso, temos Domênico Machado, grande estudioso sobre temáticas históricas e que terá que responder algumas de nossas dúvidas e questionamentos. Para auxiliar nessas perguntas que ele deve responder, temos aqui Cecília Monte, jornalista que irá fazer esse papel hoje para nós. Boa noite, pessoal. Eu sou Cecília Monte, jornalista, e hoje nós vamos entrevistar Domênico Machado. Opa, boa noite, pessoal. Eu sou Domênico Machado. Eu estou aqui eu sou monarquista, escritor do livro Depois da Glória. É o livro que eu estava lendo aqui. Peço que vocês comprem, se possível. Estou aqui no Roda Viva hoje, para poder ser entrevistada por nossa ilustre repórter, Cecília Monte. Então vamos lá, minha querida Cecília. O que você quer saber do mestre? Para começar, qual você acredita que seja a vantagem da monarquia perante a república? Bem, minha parceira, especialmente aqui no Brasil, temos uma falsa ideia na república de que é uma ilusão que o povo possui, que é a ilusão de achar que o povo é o que tem poder. Isto não passa de uma ilusão na democracia. O povo de fato não possui o poder. E além do mais, o povo elege os nossos representantes de uma forma completamente própria, pessoal. A pessoa não vê o que ele tem a mostrar. A pessoa não vê as suas propostas. A pessoa só quer saber se tal candidato apoia tal coisa ou tal coisa. O que pode gerar um grande caos em todo o país, porque às vezes a gente pode tirar alguém completamente preparado para deixar alguém despreparado. E convenhamos, o povo brasileiro, em sua grande maioria, não sabe votar. Tem esse problema também. Então, este é um tipo de vantagem que a monarquia possui perante a república. Ok. E o que você tem a dizer sobre a questão da escravidão e do racismo por parte da família imperial no Brasil? Bem, infelizmente, aqui no Brasil, os livros de história não se aprofundam muito por parte da própria história do Brasil. Na verdade, ele pega algumas fases do Brasil, como o Segundo Reinado, o Primeiro Reinado, Colônia, e acaba ensinando superficialmente sobre isso, o que eu acredito que seja um erro trágico. Pois como brasileiros nós temos o nosso dever de entender a nossa história, para não cometermos erros no futuro. E a parte do racismo e da escravidão é um desses erros. De fato, o câncer do Brasil monarquia, do Brasil imperial, foi a escravidão. É uma vergonha considerarmos que o Brasil foi o último país daqui das Américas a abolir a escravidão. É claro que nada justifica este erro, mas temos que levar em consideração alguns motivos. Como por um exemplo, os Estados Unidos é um país que acredito que grande parte dos brasileiros concordam, especialmente os que estão por dentro das notícias. Os Estados Unidos consegue ser um país extremamente racista, muito mais do que o Brasil. Não sei se a senhora concorda, senhorita jornalista. Mas existem alguns fatores lá do passado que justificam este racismo. Você vê, por exemplo, um dos motivos da Guerra Civil Americana, o qual causou quase 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, alcançando números entre 600 mil e 700 mil, foi a questão da escravidão. Não por questão de bondade, nada do tipo, mas por questões econômicas e essas coisas assim, né? Um lado defendia, um lado não defendia. E isso fez com que a abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, apesar de ter sido bem mais cedo do que no Brasil, fosse consequentemente pior, na minha opinião. Pois, como eu disse, ocorreram diversos mortos. Devemos considerar que Dom Pedro II sabia disto. Se ele abolisse a escravidão ao todo de uma só forma, muito sangue seria derramado no país. O que era, na verdade, algo que ele não queria de forma alguma.
o que ele menos queria era que sangue brasileiro fosse derramado na sua própria pátria. Tanto que, quando ele levou o golpe da República, ele teve a oportunidade de tomar o poder de volta, mas ele não quis. Apenas por bondade dele e por ele não querer morte dos brasileiros. Bem, a questão da escravidão é um desses motivos. A guerra civil americana, que causou diversos mortos, fez com que... Para de rir, velho, na moral. Nossa, eu não vou repetir tudo não, viu? Vai ter que cortar essa parte aí, na moral. A Guerra Civil Americana fez com que o racismo nos Estados Unidos fosse muito, mas muito grande. Você vê, por exemplo, nas décadas de 30, 40, 50, era um racismo tão forte e tão aparente, sabe, que o mundo todo conseguia notar. Você vê, existiam bebedouros para negros, uma parte dos ônibus para negros, escolas para negros. Houve a história de uma garota, não sei se vocês sabem. Espera aí que eu vou ter que pesquisar aqui qual é o nome da garota, que eu me esqueci, né? Bem, a garota com o nome Ruby Neal Briggs Hall, ela tem uma história muito incrível. Ela foi a primeira aluna negra a estudar em uma escola caucasiana, uma escola primária. E para vocês notarem o quão aparente era o racismo daquela época, nos Estados Unidos, é claro, há uma fotografia bem pesada que mostra diversos adultos xingando e ameaçando a garota, uma criança. Ela não tinha mais de 10 anos, acredito eu. É claro, infelizmente o Brasil também sofre com este terrível caso do racismo. Mas comparado aos Estados Unidos, no qual houve esta guerra civil e uma abolição bem mais cedo, podemos notar que é um pouco mais pesado e difícil de se viver por lá. Portanto, por não querer uma guerra e consequentemente um racismo muito mais pesado aqui no Brasil, o imperador ele fez com que diversas leis fossem aprovadas, como o livro sexagenário, para poder fazer com que o racismo, a escravidão na verdade, fosse mais amenizada. É claro que a abolição ocorreu muito tarde. Não é justificativa, como eu disse, mas esses são os motivos. Pois também devemos levar em consideração, porque muitas pessoas falam que a família imperial fez isto apenas por pressão, apenas porque eles são miseráveis, que não sei o que. Isso não é verdade. Para falar a verdade, desde Dom Pedro I, já a família imperial, no geral, né, pois é claro que sempre haverão laranjas podres, eles eram contra a escravidão. Eles, por exemplo, Dom Pedro I deixou como instrutor de Dom Pedro II José de Alencar, o qual era um grande ativista e abolicionista brasileiro. Tendo essas educações, Dom Pedro II acabou não sendo uma pessoa racista, uma pessoa, na verdade, abolicionista, diferente de muitos republicanos da época. E é claro, considerando, por exemplo, as pessoas do golpe. E pela questão da princesa Isabel, por exemplo, no qual ela era protetora do primeiro quilombo feito aqui no Brasil Imperial, não na colônia, no Império, que foi, no caso, o quilombo do Leblon. E foi, na verdade, o primeiro quilombo feito durante o Brasil Imperial. Este quilombo tinha como proteção a própria imperatriz. Ela protegia este quilombo, um quilombo de negros, é claro. E ela não ganhava nada em troca. Para aqueles que dizem que sempre havia um interesse envolvido, coisas do tipo, o que ela venceria, o que ela ganharia por proteger este quilombo? Nada. E também devemos considerar a instituição da Guarda Negra da Redentora. Foi uma instituição bastante pequena e curta, o qual foi instaurada durante o golpe da República. Ela foi feita por negros, que tinham como intuito a proteção da monarquia no país e a proteção da princesa Isabel. Mas infelizmente foi dissolvida rapidamente logo após o golpe da República. Então é isso. São pequenas histórias e pequenos detalhes que sempre fazem muita diferença da forma como vêm os imperadores e as pessoas da elite do Brasil. Claro que na época o racismo era bastante intensificado, mas não por parte da nossa família imperial, pois levamos outras coisas em consideração, como por exemplo o fato da família imperial não possuir escravos em nenhum momento. Então é isso. Para poder não alongar mais a pergunta,
É apenas isso aí, mas umas pequenas curiosidades que eu gostaria. Certo. E por que você acredita que um líder decidido apenas por nascer naquela família seja melhor do que um líder escolhido pelo público? Bem, essa é uma pergunta bastante difícil. Tanto que eu nem esqueci a resposta. Nossa, calma. Eu tô... Não, já sei. Bem, de fato essa pergunta é bastante difícil e complexa. Mas devemos considerar uma coisa. Apesar de ter essa herança por parte da família imperial, não só de uma monarquia aqui no Brasil, mas de quase todas, devemos considerar que grande parte dos líderes da família imperial, eles nascem para governar. Como, vamos usar o exemplo de Dom Pedro II. Ele foi um rapaz que teve de sacrificar toda a sua infância em prol de saber governar o país, estudando mais de 12 horas por dia, sendo bastante inteligente e competente para poder governar o Brasil. Tanto que ele foi um líder bastante aclamado e elogiado por diversos famosos, como por exemplo Nietzsche, como por exemplo Abraham Lincoln, e entre outros. Então é isso. Uma vantagem é que o líder da monarquia, ele nasce para governar. Não é uma escolha que ele toma no meio da vida sem ter a competência necessária ou conhecimento para isto, como muitos líderes atuais da república, né? E qual seria a lógica em acreditar que a monarquia foi mais benéfica para o Brasil quando temos em consideração o fato de diversos direitos terem sido conquistados na República? Bem, a questão dos direitos, na verdade, acredito eu que foi uma questão não por conta da transição política, mas sim apenas por conta do tempo. Você vê, o século XIX foi marcado por muitos poucos direitos, não apenas no Brasil, na monarquia, mas sim em todo o mundo. E essa questão de direitos, ela foi feita na República bastante tarde até, considerando que a República começou no século XIX. E esses direitos foram mais intensificados por Getúlio Vargas, lá na década de 30. Como eu disse, esses direitos eles foram trazidos pelo tempo. Querendo ou não, independente se é uma monarquia ou não, esses direitos iriam ocorrer. Pode ir. Caso nosso monarca seja uma pessoa sem a competência necessária para tal cargo, o povo deve apenas aceitar até que ele morra? De forma alguma. Podemos usar, por exemplo, o caso de Dom Pedro I, o qual foi um líder bastante incompetente para a época e no qual o povo não tinha bastante gosto por ele, não gostava muito dele. Ele foi forçado a renunciar com apenas 9 anos de governo. E é claro, o monarca, ele existe para proteger a nação. É claro que nem a família, nem os cargos do Estado, nem nada iriam deixar uma pessoa com um certo tipo de deficiência na hora de governar, uma pessoa incompetente em si, governar. E é claro que também faz parte do povo. Como, por exemplo, na República, que temos o impeachment. O governador da monarquia, ele pode sim ser renunciado ou afastado do cargo caso haja alguma incompetência dele. Não necessariamente tenha de sair pelo tempo ou por morte. Então é isso, pessoal. Basicamente esses foram questionamentos aí, né, que foram propostos e respondidos por Domenico. Domenico, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e gostaria que os nossos espectadores tomem um pouco mais de noção
e comecem a estudar mais sobre a história desse nosso belo país. É isso aí, com fé em Deus. E também, Cecília, muito obrigado aí por conduzir aí as perguntas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, esqueci seu nome. Leonardo. Isso. Obrigada, Leonardo, por mais essa oportunidade de me deixar entrevistar um convidado. Nada de nada. Então é isso, pessoal. Esse foi o Roda Viva de hoje e até a próxima.